Os meus medos já não cabem mais em mim. Quando o céu está de bronze, parece que é o fim. Pois bem, Abraão estava em guerra. Uma guerra chamada de a Batalha de Sidim. E aconteceu que, Gênesis 14:17, depois de haver derrotado Quedorlaomer e os outros reis, Abraão estava voltando para casa quando o rei de Sodoma, chamado Berá, foi encontrar-se com ele no Vale de Savé, também chamado Vale do Rei. Esse rei, Quedorlaomer, era um tirano. Ele raptou o sobrinho de Abraão, levou seus bens, levou os bens do rei Berá, que era o rei de Sodoma. Segundo a história, Berá se uniu também a outros reis cananeus contra Quedorlaomer, ou seja, ajudou Abraão, né? Até então aqui Abraão chamava Abrão. Então ele ajudou Abraão, né? E nota-se que nessa conversa apareceu outro personagem chamado de Melquisedeque. Rei Tzedeque, ou traduzido muitas vezes com Tisdique, traduzindo para rei justo. Esse rei justo apareceu no meio da conversa entre Abraão e Berá. Gênesis 14, 21, 22, 23. E o rei de Sodoma, Berá, disse a Abraão: dá-me a mim as pessoas e os bens, toma para ti. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minhas mãos ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor do céu e da terra, jurando que desde o fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas eu enriqueci Abraão. O presente sacerdote Melquisedeque, nessa conversa, viu que Abraão era um homem justo. Eu estou explicando essa história com detalhes para que o abençoado possa entender de uma forma que nunca lhe ensinaram, de uma forma que nunca lhe disseram. Amém? Preste atenção, vocês vão ver aonde eu vou chegar com isso. Então, esse sacerdote, ele viu que Abraão era um homem justo, então trouxe a Abraão pão e vinho, registrado em Gênesis 14, 18, 19, e que diz assim: e Melquisedeque, que era o rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Abençoados, esse pão e esse vinho era símbolo, são símbolo, né? Até então, na época do Mashiach, até então, na última ceia que o Mashiach fez, né? Era um símbolo. Esse símbolo não precisa ser feito no dia de hoje, né? Por quê? Porque esse símbolo é um sinal de união entre o Deus Altíssimo e Abraão, como foi o sinal entre o Mashiach e o povo. O Mashiach representa quem? Deus Altíssimo. Então lá na cruz o Mashiach já nos uniu a ele, nos dando o evangelho da reconciliação, o evangelho da graça. Todos que estão em graça já estão reconciliados com Deus. Amém? Aqueles que ainda não estão em graça por causa da desobediência, não por eles próprios, mas pela tradução que veio, né, anos após anos, de homens que se desviaram da verdade, e em vez de anunciar o verdadeiro evangelho ao povo, continua ainda lutando contra Cristo. Então, amados, vocês são abençoados. Vocês são propriedade exclusiva de Deus, mas ainda precisam se reconciliar. E o único meio para isso é o evangelho do Mashiach Jesus, o evangelho da graça. Amém? Então, esse pão e esse vinho era um símbolo para reconciliar, para unir. Era um símbolo de união entre o Deus Altíssimo e Abraão. É uma unção de Deus para a vida de Abraão, para reconciliar Abraão a ele, ao Deus Altíssimo. Então vamos continuar a 19. Melquisedeque abençoou Abraão, dizendo: Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou o
seus inimigos em suas mãos. Depois dessa bênção de Melquisedeque, aí Abraão deu a Melquisedeque a 10ª parte de tudo que havia trazido de volta, os despojos de guerra. Estão entendendo? Nota-se que Melquisedeque estava ali, além de interceder a Deus por Abraão, que de futuro seria o pai de uma grande nação, o abençoou e o fez cumprir o mandamento do dízimo, que seria para ser cumprido por seus descendentes na pessoa de Levi. Porque da pessoa de Levi nasceria a família sacerdotal, os levitas. Hebreus 7, 8, 9, 10. 8 diz assim, Paulo de Tarso dizendo: lembramos que os sacerdotes judaicos que recebiam o dízimo do povo eram simples mortais. Porém, de Melquisedeque não nos é dito que tenha ocorrido a morte. 9. Poderemos ainda dizer que o próprio Levi, o antecessor dos sacerdotes que cobram os dízimos, pagou ele próprio o dízimo a Melquisedeque, na pessoa de Abraão, seu antecessor. Estão entendendo, pessoal? Paulo está falando que lá no ano 65 depois de Cristo, ou seja, Abraão foi um representante de Levi, seu descendente, ao início da prática do mandamento do dízimo, e seria perpétuo até o regime da lei, até que viria 430 anos depois, na pessoa de Moisés. Pois, embora Levi não fosse ainda nascido, Hebreus 7:10, embora Levi ainda não tinha sido nascido, a semente dele estava nos lombos de Abraão, quando Melquisedeque lhe cobrou o dízimo. Melquisedeque cobrou o dízimo de Levi, que ainda estava aonde? Nos lombos de Abraão. Então Abraão foi um representante de Levi, ou seja, Melquisedeque cobrou o dízimo a semente de Abraão, Levi, que ainda estava no lombo de Abraão. Sendo assim, esse dízimo de Abraão estava representando a lei que viria na descendência de Levi, a lei que Moisés apresentaria ao povo 430 anos depois de Abraão. Hebreus 7:5 diz: e os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos. Os irmãos está falando de quem? Povo, né, de Israel. Ainda que tenha saído do nome de Abraão. Abraão foi só um representante. A gente vai crescendo a cada dia na graça de Deus. Hoje a gente vemos que não existe o dízimo de Melquisedeque e nem o dízimo de Malaquias. Existe o dízimo de Malaquias, Malaquias 3:10. Mas existe o dízimo também de Melquisedeque. Não existe. É um dízimo só. Se iniciou com Levi, que ainda estava no lombo de Abraão. Estão me entendendo? Amém, amados? Então, trazer todos os dias na casa de tesouro, não há mais a casa do tesouro. A casa do tesouro era o templo, já foi destruído o templo no ano 70. Quando a casa do tesouro, a morada do Senhor, o templo foi derrubado, há 1950 anos atrás, no ano 70, pelo Romano Tito. Sem templo, sem oração, sem sacrifício, sem ordenanças levíticas, sem dízimo, sem ofertas pelo pecado, sem serviço do templo, sem sacerdote. Amém, abençoados? O sacerdote de Cristo é segundo a paz e traz a reconciliação ao povo. E a lei jamais pode justificar o povo e nem os reconciliar para Deus. Somente Efésios 2:8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Até a próxima, abençoados.